Oi, gente, meu nome é Luísa, eu sou monitora da disciplina de Direito Internacional Público e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Primeiro, para fazer um panorama histórico dos direitos humanos, é muito importante falar da Segunda Guerra Mundial, que foi o momento que os estados passaram a valer da sua própria soberania para remeter as demandas de direitos humanos para órgãos e tribunais internacionais. Então, os direitos humanos deixaram de ser exclusividade dos estados e passaram a ser uma preocupação geral. O arcabouço jurídico dos direitos humanos é muito comumente separado entre dois sistemas: o sistema global, que é o que a gente chama de sistema ONU, e os sistemas regionais, que vão englobar o sistema americano, que é o que a gente vai falar hoje, o sistema africano e o sistema europeu. Não existe um tribunal global de direitos humanos. Apesar de existir a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional mais importante do sistema ONU, a Corte julga demandas interestatais, ou seja, entre estados, e julga demandas de direitos humanos apenas de forma subsidiária. O sistema interamericano, dentre todo esse arcabouço, é o sistema que mais diretamente nos vincula, nós brasileiros. E ele foi desenvolvido paralelamente ao princípio da solidariedade pan-americana, que aconteceu quando os estados do nosso continente buscaram criar uma estrutura internacional para que os envolvidos estivessem protegidos contra tentativas de recolonizações das grandes potências. O sistema interamericano também é dividido em dois subsistemas: o subsistema da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e o subsistema da Convenção. O subsistema da OEA é mais flexível e tem um cunho mais político, enquanto o subsistema da Convenção é mais rigoroso e tem um cunho mais jurídico. Com a ratificação da Convenção, foi criada uma estrutura à parte daquele sistema que vinha se desenvolvendo com o papel somente da Comissão. A Comissão começa a atuar contra estados que ratificaram a Convenção e aceitaram a competência contenciosa da Corte. A competência contenciosa da Corte é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, a Comissão pode se valer tanto do texto da Convenção e pode, inclusive, ajuizar uma espécie de ação de responsabilidade internacional contra o Estado perante a Corte. Mas a Comissão também permanece atuando no subsistema da OEA, trabalhando principalmente por meio da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. A estrutura orgânica do sistema interamericano consiste basicamente na Comissão e na Corte, que são os dois órgãos de proteção de direitos humanos. A Corte, ao contrário da Comissão, não integra a OEA. A Corte é um órgão autônomo. A estrutura normativa do sistema interamericano engloba diversos instrumentos, mas principalmente a Carta da OEA, a Convenção Americana, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros protocolos adicionais à Convenção, como o Protocolo Adicional em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos vincula somente os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos e trata especificamente de direitos civis e políticos, que são interesses individuais de aplicabilidade imediata, e menciona normas programáticas e políticas de implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais. O princípio da soberania, que é um princípio muito importante para o direito internacional no geral e não só dentro do âmbito do sistema interamericano, consiste no fato de que o Estado, pela sua soberania, tem a prerrogativa de resolver sozinho qualquer demanda que tenha ocorrido dentro do seu território. Ou seja, a proteção oferecida pelos órgãos e tribunais internacionais deve ser uma proteção subsidiária. O Estado ele tem que conseguir resolver aquela demanda dentro do seu território primeiro, e a demanda só vai ser mandada para um órgão internacional caso o Estado não consiga resolver aquela demanda. Então, a responsabilidade é imediata do Estado, imediata do sistema interamericano.
Uma coisa muito importante para falar também é que tanto a comissão quanto a corte não são uma quarta instância jurisdicional. Então, deve haver primeiro o esgotamento de todos os recursos internos para resolver aquela demanda. Qualquer matéria de direitos humanos, em tese, pode ser veiculada na corte e na comissão. Só que a questão deve ter um caráter coletivo, porque a condenação pela corte vai muito além da prestação pecuniária, mas há uma infinidade de outras sanções que podem ser aplicadas ao Estado para evitar que casos parecidos com aquele aconteçam novamente. Então, o peticionário deve levar isso em consideração, além de somente a violação em si e o fato de que aquela violação não foi totalmente sancionada no meio interno, ela tem que ter um caráter coletivo. Então, como que aquele caso pode gerar efeitos coletivos? O Estado poderia criar programas sociais sobre esse assunto? Por isso que a valoração do precedente no âmbito internacional é tão importante, porque não tem como julgar todas as violações de direitos humanos. A Comissão Interamericana tem um caráter administrativo, ela não pode condenar um Estado. Ela tenta equacionar os conflitos antes de encaminhá-los para o julgamento pela Corte e analisa se há alguma alternativa menos gravosa antes de julgar e punir o Estado. Como eu já falei, ela integra os dois subsistemas do sistema interamericano, o subsistema da OEA, então ela deve seguir a Carta da OEA, e o subsistema da Convenção, devendo seguir também o texto da Convenção. E tem uma analogia muito feita que é sobre a comissão fazer o papel de um Ministério Público Internacional, porque a comissão vai exigir a investigação, o processo e o julgamento das violações de direitos humanos. Ela cobra e fiscaliza os estados, realizando uma espécie de tutela coletiva de proteção de grupos vulnerabilizados pela falta de políticas públicas internas. Qualquer pessoa, grupo de pessoas e entidades não governamentais podem peticionar perante a comissão. E ela vai exercer a fiscalização dos direitos humanos por meio da emissão de relatórios, denúncias interestatais e denúncias individuais. Os requisitos de admissibilidade da comissão, lá no artigo 46, são o esgotamento dos recursos internos, que eu já mencionei antes, o Estado tem que ter tentado resolver a demanda antes de enviar para um órgão internacional, o prazo de 6 meses após o trânsito em julgado daquela demanda, se houver trânsito em julgado. Não pode haver litispendência internacional, por exemplo, eu não posso peticionar perante a Corte Internacional de Justiça e perante a Comissão Interamericana, e a denúncia não pode ser anônima. Uma observação muito importante para fazer aqui é que existe um duplo juízo de admissibilidade no sistema interamericano. Ou seja, quando eu vou peticionar perante a comissão, essa demanda vai ser feito um juízo de admissibilidade, e se essa demanda não for resolvida na comissão e a comissão tiver que enviar ela para a corte vai fazer de novo um juízo de admissibilidade. A tramitação do processo perante a comissão é feita da seguinte forma: o processo é instaurado visando o acordo, visando a conciliação. Se esse acordo for instaurado, o caso vai parar ali. Se não houver o acordo, a comissão vai emitir um parecer com as suas opiniões sobre o caso, e o Estado tem que acatar essas opiniões. Se o Estado não acatar, aí a comissão vai enviar o caso para a corte, e a corte vai julgar esse Estado, podendo condenar ou não o Estado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do sistema interamericano. É um tribunal internacional capaz de condenar os Estados-partes na Convenção Americana pelas violações de direitos humanos. A Corte tem uma base convencional, ela foi ratificada a partir da Convenção Americana, e a função dela é de interpretar e aplicar a Convenção. A Corte não julga pessoas, mas sim os estados, diferente do Tribunal Penal Internacional. Podem peticionar perante a Corte os estados-partes que ratificaram o seu texto e a comissão. Os indivíduos
diferentemente da comissão, eles não têm a prerrogativa de peticionar perante a corte. A demanda tem que passar primeiro pela comissão, para depois a comissão decidir se vai enviar para a corte ou não. A competência da corte se divide em duas: a competência consultiva e a competência contenciosa. A competência consultiva é obrigatória. Quando você ratifica o texto da convenção, você já vai estar ratificando a competência consultiva da corte, que é a competência de interpretar as disposições da convenção e as disposições de tratados concernentes à proteção de direitos humanos no âmbito dos Estados americanos. Podem requerer opiniões consultivas da Corte a comissão, os estados e os órgãos previstos no capítulo 10 da Carta da OEA. As opiniões consultivas da Corte servem para dar um norte aos peticionários sobre como vai ser exercida a sua competência. A competência contenciosa, por sua vez, é facultativa. O Estado tem que aceitar expressamente a sua competência. Por quê? Porque a competência contenciosa é a prerrogativa da Corte em julgar e condenar o Estado. São sentenças definitivas e inapeláveis e obrigatórias para os Estados que reconheceram a competência. O juízo de admissibilidade da Corte é muito parecido com o da comissão. Tem que ter o prazo de 6 meses após o trânsito em julgado, se esse tiver ocorrido. Não pode haver litispendência internacional e tem que haver o esgotamento dos recursos internos. Os estados condenados pela Corte têm que obedecer os deveres de indenizar, investigar e punir aquela violação de direitos humanos. E existe ainda a possibilidade do Estado ser condenado mais uma vez na Corte, caso ele não obedeça esses deveres. O sistema interamericano, como ele funciona por uma lógica de precedentes, a sentença da Corte tem um duplo efeito. Ela vai ter o efeito direto para aquele Estado que está sendo condenado e vai ter um efeito indireto para os outros Estados que ratificaram a Convenção e que possam vir a ser julgados pela Corte. Então, quando outro Estado for julgado pela Corte, aquela sentença anterior vai ser levada em consideração nesse novo julgamento. Então, voltando, fazendo uma síntese da tramitação dos casos no sistema. Primeiro, o peticionário vai entrar com a demanda perante a comissão. A comissão vai analisar se vai receber a demanda ou não, não sendo cabível recurso dessa decisão. Após o recebimento, o Estado vai ter um prazo para se manifestar e depois desse prazo vai ter outro prazo para os peticionários se manifestarem. Vai ser elaborado um relatório, conforme o artigo 50, e o Estado vai ter outro prazo para adotar as recomendações desse relatório, que é sigiloso. Caso não haja o cumprimento, a comissão vai elaborar um segundo relatório, esse vai ser público, onde pode determinar que o caso vá para a Corte, caso o Estado tenha reconhecido a jurisdição da Corte, ou para a Assembleia Geral da OEA, ou determinar novamente as medidas já impostas no relatório anterior. Quando o caso chega na Corte, vai ter aquele segundo juízo de admissibilidade. O Estado tem o poder de se defender através de uma contestação e as vítimas também vão se manifestar nesse momento. E a comissão vai atuar de forma custos legis. As vítimas têm a sua própria defesa, que se não for apresentada, será chamado defensor público interamericano. Após essas oitivas, provas e pareceres da comissão, a Corte vai dar a sentença, afirmando se o direito foi ou não violado e dando, além das medidas pecuniárias, os prazos para que o Estado cumpra aquelas medidas. Para finalizar, eu trouxe um caso que ilustra muito bem a tramitação dentro do sistema interamericano, que é o caso Maria da Penha, que depois culminou na Lei Maria da Penha, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. A Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de homicídio pelo seu então marido, lá em 1991. Ele foi julgado e condenado internamente, porém ele nunca foi preso. Então, esse caso foi apresentado perante a comissão, fundamentado na morosidade judiciária do Brasil. Porém, frente à comissão, o Brasil não tomou nenhuma medida. 18 anos depois, lá em 2001, a OEA responsabilizou o Brasil pela omissão.
e recomendou que o Brasil tomasse medidas em prol da criação de políticas públicas para evitar que casos parecidos com esse acontecessem de novo. Aí, em 2002, o processo foi encerrado, o réu foi preso e surgiram projetos de lei que resultaram na elaboração da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. O caso Maria da Penha é anterior à competência contenciosa da Corte, de forma que houve intervenção somente da comissão. Nesse caso, a comissão emitiu um relatório determinando as modificações legislativas e atuações que o Estado poderia fazer nesse caso concreto. E aí o Estado criou a Lei Maria da Penha após o pronunciamento da comissão, mas não houve uma condenação por parte da Corte. A comissão, lá nas suas recomendações, considerou que o Brasil foi incapaz de garantir os direitos da vítima nesse caso e descreveu a necessidade de uma reforma que evitasse a tolerância estatal e o tratamento discriminatório em relação às vítimas de violência doméstica contra mulheres no Brasil. É muito interessante observar que, por esse caso ser anterior ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte, foi suficiente as recomendações da comissão para que houvesse a criação de uma lei para poder evitar esse tipo de caso dentro do Brasil. Ou seja, o Brasil não precisou ser condenado em um tribunal internacional para que o Estado fizesse essas políticas públicas para evitar casos parecidos. Esse estudo de caso demonstra uma situação que o sistema internacional foi eficaz perante a omissão do Estado e do ordenamento interno em tutelar os direitos da vítima e utilizou as ferramentas internacionais para poder fazer valer os direitos fundamentais dos seres humanos quando as opções internas, os recursos internos do Estado não foram suficientes para poder proteger esses direitos. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha explicado bem, assim, essa introdução sobre o sistema interamericano. Espero que tenha agregado para vocês. E eu estou aberta a sugestões, reclamações e o que mais que vocês estiverem querendo conversar sobre esse assunto. Meu contato está lá no campus virtual da disciplina. E é isso. Muito obrigada por assistir e até a próxima.